portugueses, a nossa saudação do professor Dr. António Borba, que já passou por aqui algumas vezes, por nosso canal 49, neste programa Nossa Fé, Nossa Vida, através do canal da Diocese, do Fresno, o canal 49. Ainda não tinha tido o prazer de ter estado com ele, aqui assim, já sei que os outros colegas deste mesmo programa já tinham tido esse prazer, de maneira que ele está uma vez mais connosco. Neste domingo, que Tolar está em festa, Ranfar está em festa e tantas outras paróquias onde há portugueses nesta diocese e à volta da mesma, tantas paróquias estão hoje em festa sobre o Divino Espírito Santo. De maneira que é sobre isso que vamos falar um bocadinho, sobre as nossas festas, sobre a liturgia do dia de hoje. E vós aí e nós aqui, sempre com aquele abraço fraterno e esta comunhão de igreja. Senhor António Borba, boa noite, bem-vindo outra vez aqui connosco. Quero dar uma saudação à nossa gente, faz favor. Sr. Padre Marta, para mim é um grande prazer estar consigo, embora já o conheça há muitos anos. Lembro-me do tempo em que nós trabalhámos juntos nas equipas de Nossa Senhora, quando lançámos as equipas de Nossa Senhora em Tolar e em Ranfar. Já lá vão uns aninhos. Já lá vão muitos anos, mas sempre apreciei muito o trabalho que o Sr. Padre Marta fez com as equipas de Nossa Senhora. Muito obrigado. E queria-lhe dar os meus pêsames, porque sei que o Benfica perdeu contra o Sevilha, não foi? Mas nós sentimos ganhadores, porque perdemos uma, mas ainda ganhámos 3. De maneira que estamos... Está contente? Estou muito contente. Eu pensei que ia estar triste. Não, doeu-me um bocadinho. Doeu-me um bocadinho, porque era a Taça da Europa. E não é frequente qualquer equipa, seja qual for, arrecadar num ano as quatro taças ou as 4 competições em que andavam metidos, e para nós era um orgulho muito grande. Falta-nos esse. Está bem. Então, uma vez mais ficou para trás. Em vez dos meus pêsames, dou-lhe os meus parabéns. Muito obrigado. Está bem assim? Vamos à missa. Vamos. Portanto, estávamos a dizer que celebramos o dia de hoje, o dia de Pentecostes, dia forte na nossa igreja. É, por assim dizer, um nascimento da igreja. E vamos ler a primeira leitura do Sr. António Borba, que fala isso mesmo. Os apóstolos reunidos recebem o Espírito Santo e certamente tomam consciência da sua missão, daquilo que têm a fazer. Está bem. Então eu vou ler a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar a sua própria língua? Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar as nossas línguas, as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
É um texto forte na história da nossa igreja, não é? Exatamente. É um texto muito forte. Que nos fala isso mesmo, de várias coisas que nós podemos perceber que nós, quando nos agarramos às nossas festas e tradições, imediatamente pensamos o Espírito Santo é qualquer coisa que está fortemente ligada às festas. Se calhar começa aí e se calhar acaba aí. E não é bem assim. As festas fizeram-se, organizaram-se, apareceram ao longo da história destes 20 e já quase 21 séculos de história que a Igreja tem. As festas organizaram-se, surgiram no tempo. Mas o Espírito Santo não se confunde só e apenas através das nossas festas religiosas que fazemos, por mais bonitas que sejam. E eu creio que elas são muito bonitas, sobretudo quando estão empapadas daquela caridade, daquele distribuir o pão à mesa dos pobres. E sobretudo quando o homem e a mulher, os homens e as mulheres que fazem parte da Igreja, que constituem a Igreja, se enchem do Espírito Santo e são capazes de perdão de pecados, são capazes de fazer as pazes com quem está zangado, são capazes de pedir desculpa dos seus erros, são capazes do arrependimento, são capazes de fazer bem aos outros, são capazes de tanta coisa bonita quando se está cheio do Espírito Santo. Mas, na verdade, a devoção ao Espírito Santo, se nós pensamos bem, este fim de semana eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a minha mulher. Nós fomos até a pequena vila de Pescadero, que fica ao sul de Half Moon Bay. E é uma vila de talvez 400 pessoas. E lá está o Salão do Espírito Santo, o AES. Embora se fosse um lugar muito pequenino, e ainda fazem lá a festa do Espírito Santo, porque lá na porta tinha uma nota que dizia, parece-me que era no dia 8 de junho, portanto, que é hoje, num lugar tão pequenino, se me lembro bem da data, parece-me que era nesse dia. E, portanto, o que isso me fez pensar foi a riqueza que os imigrantes trouxeram aqui para os Estados Unidos. A devoção ao Espírito Santo, que nós sabíamos que era uma devoção, e era muito forte nos Açores. O seu padre sabe melhor no continente do que eu, mas nos Açores uma devoção muito importante, veio para aqui. Agora, acho que o Senhor diz muito bem, na verdade. Não pode a devoção ao Espírito Santo, não pode ficar só na festa e depois esquecermos-nos que, na verdade, o Espírito Santo tem um lugar muito importante na nossa vida de cristãos, na nossa vida de dia a dia. E se não, vamos a esta leitura e vemos que os apóstolos estavam reunidos numa casa e estavam cheios de medo. Não queriam sair porque estavam com medo dos judeus. De repente, vem o Espírito Santo, sobe sobre eles, ou desce sobre eles, não sobe, desce, e eles tornam-se em pessoas totalmente diferentes. Já não têm medo de proclamar a sua fé. Não só isso, recebem talentos que não tinham antes. E, portanto, eu na minha própria vida também digo que quando eu presto atenção e quando peço a ajuda do Espírito Santo, sinto que, na verdade, o Espírito Santo entra em mim e me ajuda a ser uma pessoa diferente. Sabem, com certeza que sabem, já o conhecem, certamente o António Borba foi apresentado à nossa comunidade. É um homem fortemente imbuído na igreja, cheio de igreja. Aí há a dizer, ao lado do Padre Manuel Sousa, naquelas áreas de Turlock, é uma pedra, é uma coluna com tanta gente, portanto não admira que ele fale esta linguagem quando reza ao Espírito Santo, sente a sua presença e sente que o Espírito Santo nos anima e nos faz ir para a rua sem medo nem vergonha de certos sorrisos que às vezes a gente encontra ou de certas inconveniências, que nem todos gostam de falar das coisas de Deus, mas o Espírito Santo tem de si mesmo, liberta-nos, enche-nos e liberta-nos e atira-nos para a proclamação daquilo que é próprio e que nós temos que fazer quando temos consciência da nossa fé, não é? Perfeito, exatamente. E eu acho interessante também o símbolo
que Deus usou para apresentar o Espírito Santo, o símbolo da língua. Portanto, a língua desceu sobre os apóstolos e a mim, talvez, eu penso também que fez-me refletir como é que eu uso a minha língua. O Espírito Santo usou a língua dos apóstolos que estavam lá para proclamar a palavra de Deus, para aceitarem todos. E nós, às vezes, usamos a nossa língua não tanto para aceitar, mas talvez mais para dividir. Eles usaram a sua língua para unir a linguagem do amor. E isso era o tal fogo que ardia lá dentro e que veio sobre eles, não é? Mas ia dizer também, irmãos, que o Espírito Santo é algo fundamental, como dizia aqui o meu companheiro desta noite, o nosso companheiro para esta nossa conversa domingo à noite sobre a liturgia e sobre estas leituras que uns já ouviram nas missas de hoje e outros estão a ouvir pela primeira vez, mas certamente são já muito conhecidas deste livro dos Atos dos Apóstolos. É o fundamento da Igreja. É a Igreja que nasce. Aqueles homens, como dizia muito bem, cheios de medo, o que é que vamos fazer? O Senhor morreu, o Senhor, e agora? O que é que vamos fazer, etc. E, de facto, Cristo realiza neles a sua promessa de lhes enviar o Espírito Santo. Enviar-lhes o Espírito de Deus, o seu Espírito, o Espírito do Pai, o Espírito Santo, que os inflama, que os atira sem problema. Há novas línguas, há uma nova linguagem, há capacidades daqueles que ouvem, de ouvir, perceber, entender, e há capacidades também de se fazer entender graças ao Espírito Santo. Daí até parece que falam línguas novas, etc, etc. Portanto, é esta terceira pessoa da Santíssima Trindade que a Igreja chama, Cristo também evocou como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é ela que na Igreja é fundamental para que a Igreja realize a sua missão. E é ela que vai dar razão e origem às nossas festividades. Não é a festividade que se faz na nossa paróquia que vai dar origem a nós levarmos o pensamento e o coração até à essência de Deus. É o contrário. É a essência de Deus é que é a razão fundamental de fazermos aquilo que fazemos nas nossas festas e que os nossos imigrantes trouxeram para estas terras para onde imigraram. Nós vamos fazer o pequeno intervalo, que já nos faz o sinal, que é aquele intervalo habitual. Não se foi embora, que nós já regressamos. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. De novo convosco, como prometemos, cá estamos, esperamos que vós também estejais por aí. Estamos refletindo sobre, para aqueles que chegaram agora e que talvez não percebam bem do que é que se está a tratar, nós estamos tratando dos textos da missa de hoje, dia de Pentecostes. Já lemos a primeira leitura, estamos a refletir sobre a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a quem chamamos o Espírito Santo, que é a raiz, o fundamento, a razão das nossas festividades, estarmos em festa como estamos em tantos lugares na nossa diocese. Então, passávamos a ler o Evangelho, que também é importante, está muito bem casado, ou diz muito bem, na sequência do que estávamos falando. Vamos ler o Evangelho de São João. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa,
onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ok, meus irmãos, falando do Espírito Santo, falando das nossas festas, falando da nossa igreja. E, António Borba, há aqui um pontinho, mesmo no fim, com que São João põe, digamos assim, este trecho do Evangelho. Há aqui um ponto que fala isso mesmo daquilo que é fruto do Espírito Santo. Cristo dá aos seus discípulos, dá-lhes do seu Espírito. E o seu Espírito é tudo aquilo que nós podemos imaginar de Espírito de Deus, super bom, super misericordioso, Espírito de Deus. Quando Cristo comunica o Espírito Santo aos seus discípulos, aos seus amigos, à sua igreja, dá-lhes um mandato e dá-lhes também uma possibilidade àqueles a quem perdoares, recebei o Espírito Santo. E porque tendes o Espírito Santo, a quem perdoares os pecados serão perdoados e a quem não os perdoares serão retidos. Nós padres, hoje, não é nenhuma rasteira que estou, mas às vezes nós precisamos dialogar estas coisas, também com os nossos cristãos, a nossa igreja. Nós padres ouvimos muitas as vezes, e eu infelizmente tive uma vez numa reunião, e até uma reunião de cristãos, e falou-se na confissão. E fiquei muito surpreendido com a ideia de um homem de missa dominical. Isto da confissão foi uma invenção dos padres que fizeram para saberem da vida das pessoas, quem é que estava no tempo em que as pessoas podiam ser apresentadas à Inquisição por ideias erradas e tal. Então os padres resolveram inventar a confissão para saber da vida das pessoas e entregá-las à Inquisição. Sinceramente, arrepiou-me. Pois, eu... Diga. Que é que o senhor, não como padre, mas como um leigo cristão, católico, isto faz pena ouvirmos às vezes, mesmo de gente cristã, gente de igreja, esta ideia. Pois, eu acho que, na realidade, hoje em dia, perdeu-se muito o sentido da necessidade da confissão. E talvez haja várias razões. Uma das razões é que nós vivemos numa sociedade em que quase tudo o que se faz é aceito. E, portanto, as pessoas talvez já não sentem tanto a necessidade da confissão. Pessoalmente, eu gosto de comparar a confissão àquilo que em inglês nós dizemos graffiti. Graffiti é se nós vemos passar um comboio, por fora do comboio está tudo pintado e escrito. Ou se vamos às vezes a um lugar da cidade que está mais abandonado, as paredes estão todas escritas com graffiti. Eu, quando trabalhava nas escolas, e geralmente nas escolas dá-se muito essa questão do graffiti, uma das regras que nós tínhamos era que o custodian, aquele que tomava conta da escola, chegasse de manhã e visse qualquer coisa de graffiti, tinha que imediatamente pintar para não haver mais. Porque se aparecia uma coisa hoje, aparecia outra amanhã e em pouco tempo a parede estava toda pintada. Com onde é que eu vou com isto? Eu acho que de alguma maneira eu ir à confissão é a mesma coisa. Eu, por mim, pessoalmente, quando vou à confissão, é como se estou branco, quer dizer, sinto-me limpo, sinto-me branco. Depois caio, sou pecador e tenho uma mancha. Se eu não limpar essa mancha, já é mais fácil cair a segunda vez e cair a terceira vez, até o ponto que é só mais um pecado.
Portanto, o ponto que eu gosto de dizer a mim mesmo é que devo procurar fazer uso da confissão o mais frequentemente possível, porque é uma graça, a confissão dá-me a graça para não pecar tanto. Faz sentido? Faz todo o sentido. Então o António crê firmemente, para ter essa atitude e usar isso, crê firmemente que a confissão é algo instituído e é um bem instituído por Jesus Cristo e confiado à sua Igreja. Pois, eu acho que Jesus... Não há, Eu acho não há dúvida aí. Para mim não há dúvida. E mesmo se houvesse dúvida, que não há dúvida, mas mesmo só psicologicamente a confissão é um dom que nós temos. É um bem tremendo. É um bem tremendo. Há pessoas que pagam tanto dinheiro para ir a um psicólogo e nós temos a confissão, que é uma maneira de nós irmos falar a Jesus através do Padre os nossos pecados e nos sentirmos muito melhor do que nos sentíamos antes. Portanto, para mim não tenho dúvida nenhuma de que, na verdade, a confissão foi instituída por Cristo e que é uma coisa que nos ajuda, um sacramento que nos ajuda muito. E é uma pena que, por vezes, temos esta ideia que é uma coisa, vou usar a palavra, é uma coisa chata, uma coisa, um homem como nós, a gente, se quiser, vamos diretamente a Deus, mais isto e mais aquilo. Mas pensando bem, e alguns até nos perguntam, e os padres também se confessam? Pois, eu sinceramente também me confesso quando preciso, e se calhar preciso mais vezes do que as vezes em que me confesso. Mas também recorro à confissão, confessamos uns aos outros. Qualquer padre, já confessei muitos padres e já me confessei também a muitos colegas meus. O que eu penso é também, olhando a sociedade, olhando a nossa inclinação ao erro, a nossa pobreza, as nossas fraquezas, as nossas maldades, os nossos desvios, tanta coisa. Ai da Igreja, mesmo a Igreja, que é formada por homens crentes, por homens que tentam pôr os olhos em Jesus Cristo, por gente que sempre pensa um bocadinho na sua vida. Ai da sociedade se não houvesse um instrumento que nos levasse ao perdão. Mesmo por vezes na Igreja, com toda a nossa doutrina e com toda a nossa devoção e com todo o nosso amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e à Santíssima Virgem Maria, mesmo assim, nós somos tão fáceis de condenar os outros. Nós somos tão fáceis de pedir castigo para os outros. Nós somos tão fáceis de julgar os outros. Se não houvesse este apelo, eu penso que Cristo sabia muito bem o que é a massa humana. Sabia muito bem e por isso pôs como mandato aos seus discípulos. Ai de nós se não houvesse um meio, de facto este meio tremendo, e mais que um meio, uma obrigação tremenda. A Igreja tem que ter capacidade de perdão e tem que usar, etc. Eu penso que daí, por isso ouvir às vezes estas coisas, o que se diz dos padres, às vezes neste anticlericalismo um tanto ou quanto barato ou ignorante. Isso é uma maneira de os padres inventarem e pronto, para arranjar, para tramar a vida aos outros, etc. Custa às vezes um bocadinho. Pois, eu até por acaso penso o contrário. Eu às vezes penso, como é que o padre se deve sentir estar horas a ouvir confissão? E lá vem um e diz uma coisa, e lá vem outro e diz talvez a mesma coisa. Eu não sei, que eu nunca ouvi confissões, mas acho que para mim que na verdade que o padre que deve ter muita fé para na verdade estar ali com o Espírito de Deus a ouvir confissão. E achei muito interessante, estava a falar em o Sr. Padre Marta ir à confissão, não foi há muito tempo que o Padre Francisco foi à confissão publicamente. Estava não sei onde era e de repente deslocou-se e foi se confessar publicamente em frente das câmaras de televisão. Portanto, acho que dar o exemplo a todos nós. A gente vai e é preciso, de facto, dizer ao princípio, nós desviámos um bocadinho para aqui, para o problema da confissão, porque vem a propósito, meus irmãos. E na nossa comunidade em Tular
Eu tenho já dito isto, gostei muito de termos instituído aquela nossa grande celebração penitencial. Temos sempre na Quaresma uma celebração penitencial que demora sempre à volta de 2 horas, em que as pessoas estão ok. Mas isso foi um bem, e estou muito consciente disso, foi um bem, mas por outro lado, sinto que as pessoas se desligaram um bocadinho desta necessidade também de passarem pelo sacerdote nas suas confissões. Não é uma vergonha, nem devemos de ter medo de se confessar ao padre, que se acaso se conhecem ou não, pelo contrário, mas porque isso é uma questão de confiança. Mas, de qualquer maneira, a confissão é um sacramento, é um sinal de Deus, é um sinal da presença de Deus. Os sacramentos são sinais atuantes de Deus, através desta matéria tão pobrezinha que nós somos, mas a fé pode nos levar a isso. E penso que é um bem que a Igreja nos dá. Não o desprezem, nem se neguem a ele. Há aqui um salmo bonito para o dia de hoje. Quem tem Espírito Santo, quem se deixa levar pelo Espírito Santo, quem se deixa imbuir do seu Espírito, quem é capaz de ter palavras à maneira, talvez 2, 3 frases do nosso salmo de hoje. Quer que eu leia Sim, o faz salmo? favor. Bem, o refrão é: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor, meu Deus, como sois grande. Como são grandes, Senhor, as vossas obras, a terra está cheia das vossas criaturas. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Glória a Deus para sempre e rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto e eu terei alegria no Senhor. Ok, irmãos, nós acabamos aqui com este salmo tremendamente belo, dando glória a Deus, porque o seu Espírito habita em nós. Até o próximo domingo, se Deus quiser.